Fala pessoal, eu sou o Edson, esse é o canal Trading e Valor. Bom, dando sequência a essa série de vídeos de tira dúvidas que eu comecei aqui no canal, eu vou falar hoje de taxas, custos e margem de garantia, como você deve ter percebido aí na thumb, tá? Se você é novo por aqui, dá uma olhadinha, a gente está falando de long and short no canal. No futuro pretendo falar de outras coisas, mas por hora falamos de long and short. E vou colocar a playlist dessa série de dúvidas, tá? E dar uma olhada no que a gente já abordou. Talvez algum desses temas que eu hoje abordei seja uma dúvida sua. E se você tiver outras, descrição do vídeo, tá bom? Interaja aí com a gente e coloque a sua dúvida, um tema que você gostaria que eu abordasse aqui, tá certo? Eu fiz nesse vídeo, diferentemente dos outros, eu fiz um menuzinho lateral para eu não me perder, tá? E eu vou começar falando de margem de garantia, tá? O que é a margem de garantia? É uma exigência da B3, tá? Uma exigência da B3 para que você, para que ela garanta que você vai honrar o seu compromisso, o compromisso que você assumiu. Essa margem, ela é para a posição vendida, tá? A posição comprada, você já está nela, está lá no seu ativo, né? E você depois vai vender, né? Você não precisa garantir, você pode vender por um preço menor. Mas se você tem um ativo, você vai vender. O problema é a posição já vendida. Você tem uma venda a descoberto, né? Como a gente chama, ou seja, quando você não tem o ativo e vendeu, você só tomou o aluguel. Nesse caso, você pode sim acabar com uma posição que você pode não ter dinheiro para honrar. Né? Imagina, por exemplo, que você vendeu um ativo e de repente no outro dia o ativo abriu com baita gap de alta. O que acontece? Você vai ter que recomprar esses ativos que estão na sua carteira vendida, você vai ter que recomprá-los a um preço maior. Então a bolsa exige um ágio, né, como garantia. Um ágio para quê? Ela exige um ágio porque justamente pode ter um aumento de preço. Ela faz um cálculo ali e ela te cobra isso como margem para, né, ter uma garantia que você vai quitar esse compromisso. Então é por isso que existe essa margem de garantia que é tomada automaticamente pela corretora, né? A B3 exige e a corretora segura aquele seu dinheiro até a devolução do papel, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar aqui com vocês como funciona o ágio e deságio para sua posição comprada e vendida. Eu vou usar aqui um exemplo que eu fiz da última. Deixa eu colocar aqui. Tem várias. Esse aqui, vou pegar esse que é mais simples. Isso aqui são posições que eu entrei. Isso aqui foi a última que eu fiz. Eu não falei dela no YouTube, eu postei no grupo do Telegram. Aliás, se você não sabe que tem um grupo do Telegram, vou deixar o link aí embaixo. Entra lá, é free e eu interajo por lá, respondo perguntas, dúvidas, etc. Tá? Isso aqui eu postei ontem no grupo, essa operação. Tá? Essa aqui é a nota de corretagem da Genial, de ontem, 17/2. Obviamente eu cortei meus dados sensíveis, tá? Mas tem o que importa aqui. Então, eu entrei nessa posição. Era um long short de Taesa com. Deixa eu até abrir aqui, né? Era de Taesa com TAI11 com CCRO3. Eu acho que na verdade. Opa, CCRO3. Na verdade era assim, né? Eu entrei e eu resolvi entrar nessa operação justamente em 2, né? E eu tomei, foi até contra um pouquinho aqui, mas eu segurei, continuei na operação e ela voltou um pouco. Então eu ainda estou nessa operação. Então eu vendi aqui, eu vendi Taesa,
200 e comprei CCR 500, tá? Esses são os preços. Vamos colocar lá na minha planilha, eu vou começar a fazer aqui. Então, eu tenho uma venda de TAI 11, uma compra de CCRO3, eu vendi Taesa a 36,10 e comprei CCR a 11,10. 11,10. Vamos deixar aqui já formatado assim. Ah, faltou. Foram 500 Taesas. Não. 200 Taesas e 500 CCR. Tá? Foi isso, né? Vou só conferir aqui. Isso mesmo, 200 com 500. Então, qual eu estou comprado aqui? Deixa eu colocar menos 500. Eu estou comprado aqui. Meu total é isto vezes isso. Até agora eu só estou detalhando a operação. Isto. E eu tive um saldo positivo de 1.670, tá? Isso é o que eu recebi. Recebi este valor por essa operação, tá? Aqui a gente pode ver, é isso mesmo, bate com a nota 1.670, certo? De crédito, como a gente pode ver aqui. Ok, o que acontece agora? Como eu calculo a minha margem de garantia? Isso é uma aproximação. Por quê? A bolsa disponibiliza isso, tá? Todo dia ela disponibiliza o ágio e o deságio dos ativos, tá? Tem uma listagem lá que ela faz num arquivo texto bem ruinzinho de pegar e trabalhar, mas o que eu faço? Eu uso como padrão 25%, que na verdade costuma ser a média, tá? De mercado. Tem ativos que estão mais tem mais ágio, tem ativos que tem menos, tá? Então, uma 25% é uma boa aproximação, a gente vai ver aqui. Eu deixei aqui também. Cadê? Ah, não, esse aqui eu não coloquei aqui. Tá aqui no meu. Isso aqui é um print da tela da Genial, onde eu consultei meu saldo bloqueado. Varia de corretora para corretora, obviamente. Na Orama ele mostra lá no seu extrato normal, tem uma parte só com o valor que está bloqueado. Então, dependendo da corretora, tem essa informação. E aqui, eu estou só com essa operação em aberto. Então, na verdade, essa margem aqui, né, provisão de chamada de margem, não sei porque apareceu derivativos aqui, mas tudo bem, né? Mas enfim, devia ser só chamada de margem, que eu não estou operando nenhum derivativo, são ativos, né? Apareceu 4.805. Ou seja, a Genial me bloqueou R$ 4.805, tá? Então, da onde vem esse valor? Então, eu já falei, o ágio aqui, o deságio, em média 25%, na B3 você consegue o valor exato, mas não vamos ser tão preciosistas, né? O que acontece aqui? A minha parte vendida, né? A B3 vai me cobrar essa garantia, ela vai me passar um ágio, porque ela precisa garantir que eu vou ter o dinheiro para honrar esse compromisso. E ela coloca esses 25%, que é uma margem de segurança dela. Então, isso aqui fica 1 mais 25% vezes o meu papel, o meu volume da operação, tá? Então, na verdade, eu tô com isso aqui acaba valendo R$ 9.025, tá? Que ela pede como garantia. Porém, eu estou comprado em CCR. Isso é um bem que eu tenho, né? Eu já comprei, isso é um bem que eu tenho. Então, esse meu bem, ele vai servir como garantia para essa parte aqui, para essa parte que eu estou vendida, tá?
Só que esse meu bem, a B3 também assume que ele pode ter uma variação. Ele pode valer menos do que ele vale, né? Sei lá, pode cair, ter um gap de baixa, ele pode valer menos. Então ela tira esse valor aqui. Então ela cobra faz um deságio aqui. Então esse meu valor, na verdade, ele não vai garantir todo o poder dele que ele tem, né? Todo o valor nominal, 5.550. Não. Ela vai pegar esse valor, tirar os 25%. Eu coloquei 25% dos dois, como eu falei, é a média, mas varia, tá? Acho que isso deu para entender. Vezes esse valor aqui. Certo? Ou seja, vamos fazer a soma aqui. Este aqui, isso aqui é, na verdade, o que a corretora vai me reter, tá? Esse valor aqui é o que eu preciso ter na corretora para garantir essa operação. Se a gente for olhar aqui, a gente está com 4.805, tá? É lógico que eles usam os cálculos deles e pegam, né, os valores aqui, provavelmente da B3, eu usei 25% em geral, e ficou próximo, né? Deu a diferença de 60, 54 reais. Então tá bem próximo. Então isso aqui dá para você ter uma ideia, tá, de quanto você precisa ter na corretora para você fazer essa operação, tá? Uma coisa que eu coloquei aqui, recebe paga para montar, por quê? Porque isso é importante. Nesse meu caso, eu recebi 1.670, tá? Então, do valor que eu tinha lá na corretora, aumentou 1.670. Porém, se a operação fosse uma operação que eu pagasse, né? Se eu estivesse fazendo o oposto, por exemplo, né? Comprando Taesa e vendendo CCR, eu teria pago 1.670. Então, só lembrando que o valor que você tem que considerar de margem seria 1.670, né, no caso da operação oposta, seria 1.670 mais esse valor que ela exige. Então, isso, pelo menos R$ 6.533 você teria que ter na corretora, tá? Porque senão você não ia ter saldo para fazer essa operação. Como eu recebi, eu só preciso disso aqui, tá? Então, lembrando, se você pagar, se for uma operação que você tem que pagar para entrar, alguns long and short você paga, você teria que ter mais esse dinheiro. A margem não seria essa aqui simplesmente calculada, mas seria a soma dessas duas, tá certo? Então é isso. É assim que se calcula, tá? Isso aqui varia, vocês podem colocar lá, ou podem pegar na B3, né? Se eu colocar 25 aqui, ó. Né? Dá para mexer aqui, então vocês podem usar. Um aviso que eu coloquei aqui para lembrar não opera no limite, gente. Tá? Lógico, cada um tem a sua condição, cada um sabe onde aperta o calo, mas se você, por exemplo, for fazer long and short no valor de 5 mil reais, não tenha 5 mil reais na corretora, tá? Porque o que pode acontecer? Você pode não ter dinheiro para honrar esse compromisso. Isso porque esse limite aqui não é fixo, né? Vai acontecer o que eu coloquei aqui, que é chamada devolução de margem. Pode acontecer tanto a corretora chamar mais margem, né? Ou seja, imagina que você está com seu ativo vendido e o CCR está subindo, CCR, desculpa, Taesa está subindo. O que vai acontecer? Vai chamar mais margem. Se ela for para 37, se ela for para 38, né? Então, essa diferença que aparece aqui, dos 4.800 para 5.300, por exemplo, nesse caso, o que vai acontecer? Todo dia vai ter o ajuste lá da corretora. Vai aparecer no seu extrato, chamada de margem, tanto. Chamada de margem, tanto. O oposto também, se começar a cair, ela vai te fazer uma devolução de margem. Vai aparecer lá no seu extrato, devolução de margem, de tanto, de tanto. Então isso é dinâmico, não é uma coisa estanque. Você entrou e a coisa pode mudar, tá? Então,
é assim que funciona. Lembre-se disso e não opere no limite, tá? Tenha pelo menos o dobro do que você vai usar, tá? Para não ter surpresas. O que acontece não? Você vai ter suas operações negadas, né? Você não vai conseguir fazer as coisas. Bom, vamos agora ver o que os custos operacionais envolvidos, tá? Bom, long and short padrão, ou seja, uma independente e uma dependente, dois ativos, você tem pelo menos 4 corretagens. Muitas corretoras hoje não têm taxa de corretagem, isso é uma boa. Então você que opera por uma corretora sem taxa, você já não tem isso. Então seriam 4 corretagens, porque são dois ativos, você compra e vende, tá? Os dois. Então teria 4 corretagens. Já tem os emolumentos da B3, né? Que você paga. Eu uso aqui para day trade. Eu uso aqui. Quando é day trade é R$ 2,25 a cada 10 mil. E quando é posição é 3,25 a cada 10 mil. Não é exatamente isso. Fica próximo. Eu uso esses valores, tá? E costuma funcionar, né? Por exemplo, ó, vamos ver aqui, isso aqui é uma posição, né? Vamos fazer nesse nosso caso da nota aqui. Cadê? Então, ó, seria qual o volume aqui? 12.770. Então seria 12.770. Eu peguei o valor das operações, tá? 12.770 vezes 3,25, que é uma posição, dividido por 10 mil. Ou seja, pelas minhas contas de padaria, daria R$ 4,15 os emolumentos da B3 aqui, tá? Vamos ver quanto fica, se é 4,15 mesmo? Ó, eu tenho aqui 3,19. Cadê minha cálculo? Sumiu. Então eu tenho 3,19 mais 0,63 mais 0,36. E acabou. É isso. 4,18. Então, ficou bem próximo, né? É lógico que se você opera volumes maiores e quiser um valor certinho, tem que ser mais exato. Porque para mim, que opero valores menores, fica bem próximo. Então eu desconsidero, eu uso aquilo lá por simplicidade, 2,25 a cada 10 mil ou 3,25 a cada 10 mil, costuma dar certo, tá? É isso que eu faço. Então, voltando lá. Então, a gente já falou das corretagens, os emolumentos dessas compras e vendas. O que acontece? Eu tenho o BTC, o famoso BTC, né? Eu não tenho o papel, não tenho o ativo, e eu vou alugar de alguém que tem esse ativo. Eu preciso remunerar o doador, que se chama. Eu sou tomador, eu tomo o aluguel, e quem tem a ação e coloca ela à disposição para aluguel é o doador da ação, tá? Então, essas taxas são anuais. Eu também coloquei aqui, depois eu vou colocar esses links aí embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Aqui, ó. Eu olho no status invest, tá? E as taxas não costumam ser altas, gente. São baixas as taxas, tá? A gente pode ver aqui que para ativos líquidos são baixíssimos. Ó, Petro 4, por exemplo, ó, 1% ao ano, tá? Vale também. Sei lá, vamos ver uma aqui, deve ser um pouquinho mais alta e não é tão. Clabin, tá tudo 1% ao ano. Isso aqui tá certo? Vamos ver uma GGBR. Essa deve ser mais cara. 2,63. Isso é a taxa máxima, tá? A média é 1,72. Isso aqui é uma taxa anual. Você paga por dia que você ficou com a ação, tá? Então, isso aqui é um custo bem baixinho. Quer dizer, se você tiver um volume gigantesco, né, vai ser proporcional. Então, você tem que fazer esse pagamento. Esse pagamento também você sai do seu extrato lá, você vem depois fora da sua nota de corretagem.
Taxa de liquidação. Isso aqui eu procurei. Isso aqui cobra, aparece no extrato lá também, é uma quireirinha, é mínimo ainda, porque é com base na taxa que você paga ao doador. A Orama cobra, a Genial cobra, mas eu não achei referência a isso na B3. O que eu achei na B3 é só o cálculo, tá aqui, cadê? Tarifas de empréstimo é o cálculo que eu faço da taxa, mas isso é taxa do doador, né? Tá vendo que fala tarifa de negociação, pós-negociação são calculadas dessa forma. Então eu não achei a taxa, mas aparece uma quireirinha de taxa de negociação, centavos ali, no meu caso, que eu opero volumes de 10, 15, 20 mil no máximo. Então isso aqui acho que não tem muito impacto. Taxa de BTC que você paga para a corretora. Sim, além de pagar o doador, você tem o que seria a corretagem para a corretora. Isso aqui, gente, varia, tá? Eu até coloquei formas de cobrança aqui, eu vou mostrar alguns exemplos. Cada corretora cobra de um jeito. Tem corretora que tem mínimo, por exemplo, a Hora tem mínimo. Tem corretora que cobra percentual do volume. Tem corretora que cobra percentual da taxa, percentual do volume operado, tá? E tem gente que cobra percentual da taxa, que é melhor, que é a taxa que você paga ao doador, tá? Então, olha lá a sua corretora e veja como funciona. Esse aqui eu coloquei em vermelho só para mencionar. Até falaram lá no grupo para eu falar sobre isso, se vale a pena. Mas eu não vou falar disso, porque eu não tenho experiência com esse tipo de desconto. Porque isso aqui é um desconto que dá para o pessoal que gira. Pessoal que opera bastante, pessoal que usa os robôs pagos, como o Plug and Trade, o FlexCam, esqueci o nome de outro, mas enfim, quem usa robô pago normalmente tem desconto por giro, tá? Não vou falar disso porque eu não sei como funciona, então arrisco eu falar alguma coisa aqui que não é correta, eu prefiro não falar, tá bom? Se você tá vendo esse vídeo, sabe como funciona, comenta aí embaixo, fala pra gente, tá? Então eu vou falar só desses dois tipos. Eu trouxe aqui também alguns, por exemplo, na Genial, que é por onde eu opero, você sempre tem que ver lá o BTC, né? Aqui eles cobram 35% da taxa. Não tem mínimo, é o que eles cobram. Eu vou fazer um exemplo de como calcula a taxa, mas eles cobram 35% disso. Tá? Então é um valor pequeno. A taxa já é pequena e a Genial me cobra uma corretagem, seria uma corretagem, né? De 35%, tá? A Orama, como funciona? Eu peguei algumas corretoras, eu conheço melhor Orama e Genial. A Orama, ela funciona como? Ela já trabalha por volume financeiro. Então, o seu volume operado de venda é o que ela vai cobrar. Ela vai cobrar 0,15% desse volume financeiro. Só que ela tem um mínimo. Se esse 0,15% não atingir R$10, eles cobram R$10. Então o maior entre R$10 e 0,15% do volume financeiro operado. É isso que eles usam como taxa, tá? Então, isso aqui é a hora. Eu fui ver no BTG, tem até um exemplo aqui, eu vou fazer esse exemplo do BTG, né? Eu até achei legal o que eles fizeram, eu vou fazer aqui com vocês. Mas no BTG, eles cobram 80% da taxa, tá? De corretagem. Então é isso que eles cobram. E não achei mínimo, falando sobre mínimo aqui, não deve ter, né? Que é uma taxa legal também, porque é cobrada com base na taxa do locador. E eu peguei outra só aqui para mostrar, ó, 0,5% do volume. Então, toma cuidado com isso, porque dependendo do volume que você opera, né? Por exemplo, se você operar 10 mil, que é um volume até que eu costumo entrar, então seria 10 mil vezes 0,5 dividido por 100, R$50. Ou seja, para quem opera pequeno, até 10 mil reais, você já vai pagar uma taxa de R$50 para BTC, é muito alto. Tá? Então,
dá uma olhada na sua corretora, vê se vale a pena, porque a Clear, por exemplo, tem taxa zero, mas corretagem zero, né? Mas mesmo com corretagem zero, 50 de BTC é salgado, tá bom? Ainda mais para quem opera pequeno que nem eu. Então vamos fazer o exemplo aqui. O vídeo já está longo, assistam em 2x, tá? Vou fazer o exemplo aqui. Como se calcula isso? Então, no caso, ele pegou um volume grande, né? Mas vamos fazer com isso aqui, ó. São 1000 papéis de BOVA11. Deixa eu copiar isso aqui. Então vamos fazer 1000 papéis de BOVA. Então eu tomo aluguel de 1000 papéis de BOVA. Então eu tenho 1000 a R$ 100. 1000 papéis a R$ 100. A taxa, deixa eu colocar percentual aqui, 1,5%. Vou colocar mais casas, 1,5%. Então, isso aqui é a taxa. E isso aqui é quantidade de dias. Essa taxa, gente, não tem nada a ver com a taxa que eu pago aqui, né? Isso aqui é a taxa de locação, é estabelecido quando você vai fazer, né, entre as partes, quando você vai acertar o seu BTC. Antigamente você ainda acertava, hoje é automático. Você vendeu, a corretora vê que você está vendido a descoberto e já toma o aluguel para você. Você não precisa falar com ninguém, né? Na maioria das corretoras é automático, deve ter uma outra ainda que é manual, mas você não precisa falar com ninguém e eles tomam ali a taxa a mercado, tá? Por isso que eu acho legal, antes de você entrar, você pegar e consultar aqui esse site para ver mais ou menos qual é o valor da taxa, para você não entrar numa roubada, porque tem ativos que têm taxas bem altas. Eu não vou lembrar aqui, ó, Subsídio também está barato, mas sei lá, os menos líquidos, Alpa 4, quanto será que é Alpa? Não, Alpa é barato. Asa também está barato. Bom, não vou conseguir um de cabeça aqui, né? Vamos ver se a gente consegue ordenar. Olha isso aqui, ó. 146% ao ano. Viver 127. Cirela 85. Tá? Porto Belo. Então é bom você consultar, porque isso aqui já começa a pesar. 85% ao ano, tá? Já começa a pesar. Beleza? Quanto mais tempo você fica. Bom, então vamos fazer isso aqui. Como seria, então? Né? Você tem que calcular aqui quanto. Opa, não coloquei os dias. Ou apaguei. Quanto que dá proporcionalmente 10 dias, né? Por esse volume. Então, o volume total aqui seria 1000 vezes 100. Para ficar no exemplo dele, tá? Lá da corretora. Vou colocar aqui. Para ficar mais bonitinho. Então, você ficaria aqui. Teria um volume de R$ 100.000, ok. E a quantidade, isso aqui, de onde que eu estou tirando a fórmula que eu vou fazer? Daqui, tá? Dessa formulinha maluca aqui, ó. Então, a quantidade aqui, vezes a cotação, vezes 1 mais N, número de dias, dividido por 252 menos 1. Por quê? Essa fórmula aqui é a formulinha de juro composto, né? E 252 é porque, na verdade, a gente aqui no Brasil, a gente considera 21 vezes 12, que são 12 meses a 21 dias úteis, são 252 dias úteis do ano, tá bom? Então, volta lá. Então, isso aqui fica 1 mais... Cadê? 1,5 elevado a 10 dividido por 252. Certo? Opa, faltou menos 1, né? Daqui, né? Só para vocês verem, não estou inventando nada. Exatamente essa forma, tá? Então, isso aqui, nesse capital, quanto dá? Então, é isto aqui vezes
este capital. Ou seja, 59,10. E 80% disso, deixa eu colocar aqui, percentual, 80% disso, então isso aqui, 59,10 você vai pagar ao doador. Isso não é B3, isso não é corretora, isso é doador. Corretora é quem? É isso aqui, que no caso do BTG cobra desse jeito. Né? Então é a taxa vezes 80%. Ou seja, 47,28. No total, você gastou aqui 106, tá? Mas um volume monstro, né, gente? Vamos trabalhar com coisas mais reais no mundo real. Ah, antes de eu colocar, vamos ver se bateu lá. Tem que bater, obviamente. Cadê meu exemplo do BTG? Tá aqui, ó. 59,10, 47,28, 106,38 total, certo? Exatamente o que a gente fez aqui. Então, um volume mais razoável, operar em torno de 10 mil a perna vendida, por exemplo, você pagaria, nesse caso, 10,64, tá? Mais as quireirinhas de taxa de liquidação B3, tá? R$11 no máximo. Então é isso, é assim que a gente calcula quando é por taxa. E por volume, para a gente fazer como ficaria. Isso aqui é por taxa, percentual de taxa, e por volume, se fosse, por exemplo, na Clear, que a gente viu que a Clear faz, cadê? A Clear faz 0,5% do volume, então o meu volume vendido seria 10 mil vezes 0,5 dividido por 100, 0,5%. Então, a Clear, para essa operação, me cobraria 50, sendo que tem lugares que cobram isso, e tem lugares, por exemplo, se aqui fosse na Genial, a Genial cobra 0,35, cobra 35% da taxa. Então, vamos colocar aqui 35 na Genial. Olha que mixaria. Na Genial ficaria 7,98. Tá? Bom, então, esses são os tipos de cobrança do que? Cobrança que você paga para o doador e depois para a corretora, tá bom? Isso, óbvio, vem tudo junto para você, sai ali do seu extrato, não aparece na sua nota de corretagem, sai no seu extrato. Formas de cobrança, ok. Pagamento, eu falei de tudo, certo? Por taxa, por volume. Então é isso. Espero que tenha ficado claro como que é feita a cobrança, tá? Se tiverem alguma dúvida, comentem aí, deem ideias para os próximos vídeos de dúvida, tá bom? E se não ficou claro, avisem. Se gostarem do conteúdo, se inscrevam no canal, compartilhem, divulguem, ajude o canal a crescer e se inscrevam no grupo do Telegram, tá certo? Os links eu vou deixar aí embaixo para vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.